nós, meu Pai, apresentamos os teus filhos em tua presença. Que o Senhor traga sobre a vida deles o teu renovo. Que o Senhor traga sobre a vida deles, meu Pai, um renovo espiritual, ó Pai, tanto na parte, meu Pai, espiritual, como também na parte física. Que o Senhor possa estar tocando na vida dos teus filhos, meu Pai, no íntimo, meu Pai, da cabeça à planta dos pés, ó Deus. Que o Senhor possa estar, meu Pai, fortalecendo todas as células, ó Pai, do seu corpo. Que o Senhor possa estar tirando toda a toxina que gera o mal para o seu corpo físico, para que eles possam, meu Pai, ter ânimo, ó Deus, para continuar fazendo a tua obra. Ó Pai querido, em nome de Jesus, que o Senhor possa multiplicar os anos das suas vidas, que o Senhor traga sobre eles, ó Pai, capacidade espiritual para, meu Pai, continuar fazendo a tua obra, ó Pai, porque não é fácil, não é uma tarefa fácil. Se o Senhor não capacitar, nós não temos, meu Pai, e eles não têm capacidade nenhuma. Por isso nós te pedimos que o Senhor traga sobre os teus filhos o teu renovo e a tua graça e a tua misericórdia, em nome de Jesus. Amém? Só anunciar aqui, que amanhã, 19 horas ou 19h30? 7h30, nem 19 nem 19h30, 7h30 da noite. A todos aqueles que aqui estão aí envolvidos com a peça. Amém, amados? Né? Pedi o pastor Paulinho, pedi a missionária Lúcia também, para não se preocupar com essa parte aí, que eles já vão estar dirigindo. Na próxima, participa. Deixa para os outros aqui também. Amém, queridos? Para você não ter preocupação de ficar se deslocando, aquela coisa toda. Aí deixa para os próximos, que a gente vai agitar as águas aqui nessa igreja. Amém, queridos? Então, todos aqueles que estão envolvidos, aqueles que se interessam, venham 19h30, né? Amanhã aqui, tá bom? Eu vou estar aqui presente também, assistindo aí um pouco com vocês. Amém? Vamos para o melhor de Deus. Amém. Glória a Deus. Amém, queridos? Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. Primeiramente, a paz do Senhor Jesus para todos. Glória a Deus. Vamos abrir a nossa Bíblia no livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4. Louvado seja Deus. Deus já tem falado entre nós, amém? Glória a Deus. Deixa eu falar algo aqui, estava com muita saudade de estar reunido com os irmãos aí. Né? Alguns conhecem a minha correria de trabalho, sabe que não é fácil. Hoje em dia você ser chefe de família, por mais que não tenha filho ainda, é uma grande responsabilidade. Mas eu sempre estou ligadinho em espírito com os irmãos, sempre, mesmo distante, sempre estou ligado com os irmãos. E Deus tem feito a sua obra, amém? Quem encontrou o livro de 1 Crônicas, capítulo de número 4, vamos ler 2 versículos da palavra do Senhor, que são o versículo de número 9 e versículo de número 10. Todos encontraram? Diga amém. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 9, versículo de número 10, que diz assim a palavra do Senhor: E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: Porquanto com dores o dei à luz. Porque Jabes invocou o Deus de Israel, dizendo: Ó Deus, abençoa-me muitíssimo, amplia as minhas terras, seja a tua mão comigo, e faz que do mal não seja eu afligido. E Deus lhe concedeu o que lhe pediu. Amém? Pode se assentar em nome do Senhor Jesus. Queridos, olha só que interessante. Nós vamos iniciar o capítulo de número 4 do livro de 1 Crônicas, contando a genealogia dos filhos de Abraão. Talvez a gente que não tenha cultura, de valorizar tanto os nossos antecedentes, os nossos pais, nossos que vieram antes da gente, não é a nossa cultura tanto valorizar. Mas para aquele povo era de suma importância
valorizar a sua árvore genealógica. Nós vamos perceber que o capítulo 4 do livro de Crônica vai iniciar contando sobre a descendência do filho de número 4 de Jacó com a sua esposa de nome Leia. E nós vamos entender que o casamento de Jacó, o relacionamento de Jacó, foi um relacionamento muito conturbado, por causa que Jacó, ele vai ter mais de uma esposa. E vamos perceber que Jacó vai ter cerca de 13 filhos homens e uma filha mulher. E com cada mulher, Jacó teve uma quantidade de filhos. Por exemplo, com Leia, que não era a esposa que Jacó queria se casar, até porque ele amava a Raquel, que era irmã de Leia. É interessante que ele se casa com Leia sem a sua vontade, sem ele amar ela, mas ele casa e depois ele tem que pagar mais uns 7 anos, pastor Paulinho, para conquistar a mulher que ele amava. Então, dentro da casa de Jacó, já era muito conturbado o fato de haver mais de uma mulher. Já ter uma esposa já não é uma tarefa muito fácil. Imagine para um camarada que queria ter mais de uma mulher. Então nós vamos perceber, deixando bem claro, tá, querido, que Deus não aceitava, tá, naquela época, mas eles tinham essa cultura. Deus sempre foi o Deus que estabeleceu desde o Jardim do Éden que o homem e a mulher deveriam ser uma só carne. Só que aqui nós vamos ver que quando Jacó foge do seu irmão Esaú, todos nós conhecemos a história, ele vai para as terras do seu tio por nome Labão. Quando ele chega na casa do seu tio Labão, ele vai ver a sua prima, chamada Raquel, e ele vai se apaixonar por ela e vai dizer: eu quero essa mulher de qualquer jeito para mim. Eu estou doido por essa mulher e estou disposto a fazer o que for capaz para conquistar o coração dela. Então seu tio, que era pai de Raquel, ambicioso, percebendo que literalmente Jacó estava com os 4 pneus arriados por Raquel, então ele vai dizer o seguinte: já que você quer se casar com Raquel, você pode trabalhar durante 7 anos para poder se casar com ela. Eu já coloco aqui os homens em uma confusão, e eu vou aproveitar porque minha esposa não está aqui, para dizer quanto tempo você estava disposto a trabalhar para conquistar a bênção que Deus te colocou nas tuas mãos. Jacó vai pagar 7 anos trabalhando sem salário para poder conseguir o dote de se casar com Raquel. E quando chega os 7 anos que Jacó diz assim: finalmente eu vou concluir, né, a vitória que eu tanto esperei, que ele prepara todo aquele casamento a belo para se casar. Era muito comum naquela época as moças, quando iam se casar, os seus rostos serem tampados por véu. Jacó imaginava que estava se casando com Raquel. Só que quando chega na lua de mel, e chega todo o outro dia pela manhã, que ele acha que a mulher que ele amava, quando ele foi perceber, ele havia sido tapeado pelo seu sogro, que ao mesmo tempo era o seu tio. Aí ele corre para questionar Labão, dizer: ó, você me enganou, não foi o que nós combinamos. Então Labão, ele vai dizer: olha, não sei como é que é da onde você veio, da sua terra, mas na minha terra aqui a gente não casa a mais nova primeiro, a gente casa a mais velha. Se você quer casar com Raquel, você vai ter que trabalhar mais 7 anos para conseguir se casar. Só que nesse inteirinho aqui, ele não abre mão do casamento com Leia, ele continua casado. E nesse intervalo, enquanto ele está trabalhando mais 7 anos para casar com Raquel, Leia começa a dar filhos. Leia começa a ter filhos. Então Leia já estava pontos à frente de Raquel.
Porque quanto mais filho as mulheres tinham, mais o dote do seu marido era maior. A herança era maior para aquela mulher, porque os filhos representavam as bênçãos. Quanto mais filho, mais herança aquela mulher haveria de receber no dia que o seu marido viesse a morrer. Então a Bíblia diz que quando finalmente Jacó ele casa-se com Raquel, tanto Leia como Raquel, que eram irmãs, tinham serva, cada um tinha uma serva. E elas também vão ser dadas para que Jacó se relacione com elas, para que gere mais filhos. Ou seja, havia uma concorrência dentro da casa de Jacó, quem tinha mais filhos. E naquela época, quem tinha empregadas, servas, os filhos daquela serva era da sua patroa. Então Leia estava 1000 luz à frente de Raquel. Só que a Bíblia diz que mesmo assim Jacó amava mais a Raquel. Então imagina um cenário totalmente confuso. Várias mulheres, vários filhos de vários relacionamentos, uma confusão muito grande. Então quando nós chegamos no texto em que nós lemos, a Bíblia diz que no capítulo de número 4 do livro de 1 Crônicas, que agora vai contar a genealogia dos descendentes de Judá, que é o filho de número 4 de Jacó com Leia. E a Bíblia diz, vai contar a história dos seus descendentes. E talvez se eu perguntar aqui, quem é que lembra o nome do seu bisavô e da sua bisavó? Alguém se lembra? Eu não lembro. Do avô ou do avó? Alguém lembra pelo menos? Então infelizmente, provavelmente a sua geração talvez não vai lembrar de você também, porque não é a cultura. Então quando nós olhamos nessa perspectiva, Felipe, nós percebemos que a genealogia não é uma leitura chata da parte da Bíblia, é fazendo menção da importância dos descendentes até chegar àquela pessoa. Quando nós lemos o versículo de número 9, a Bíblia corta a genealogia para falar em 2 versículos acerca de um personagem que foi chamado de herói da fé. Como que um homem que é mencionado simplesmente em apenas 2 versículos, ele vai ser classificado como um herói da fé? Vamos ver o que esse homem fez para se encontrar na coluna de herói da fé. Olha o que diz o versículo de número 9 que nós lemos. E foi Jabes mais ilustre do que os seus irmãos, e a sua mãe deu-lhe o nome de Jabes, dizendo: porquanto com dores o dei à luz. Todos nós sabemos que em Gênesis capítulo de número 3, versículo de número 16, a Bíblia é bem clara que quando Adão e Eva caem, Deus diz para Eva, que você irá sofrer muito quando você for gerar filho. Então não é nenhuma novidade para a mulher de que a gravidez, até nos séculos que nós vivemos hoje, por mais que algumas mulheres optem por fazer cesariana, sabe que todo o percurso de uma gravidez não é nada fácil. É muito difícil gerar filho, e é muito difícil a mulher, quando ela tem um parto normal, é muita dor. Eu lembro que minha irmã, quando teve a primeira filha, a filha dela, a Rebeca, que tem 2 anos, eu lembro que minha mãe disse que minha irmã ficava correndo no hospital de um lado para o outro, de tanto que era a dor. E hoje ela já está no 2º filho já. Então nós vamos perceber que mesmo a dor sendo muito grande, a mulher sofre muito. Isso não é novidade. Então por que a mãe desse personagem faz questão de mencionar que o nascimento daquele moço que iria nascer causou muitas dores, já que a gravidez causa muito sofrimento para a mulher? Porque é que essa mulher, ela vai dar para o seu filho um nome que provavelmente iria causar muito sofrimento para ele no seu futuro, que iria causar muito problema para ele durante a sua formação e o seu crescimento. Mas aquela mãe queria expressar naquele filho uma dor que ela não sentiu somente no momento exato em que Jabes iria nascer, mas ela queria expressar através desse menino que a sua vida
até desde o momento que ela engravidou, foi só de luta, só foi de sofrimento, só foi de tristeza. E ela não tinha alegria para expressar nenhum motivo de louvor, até porque o nascimento de uma criança era a expressão de louvor. Todas as vezes que uma mulher dava um filho, o pai pegava aquela criança e apresentava ao Senhor e prestava um culto e agradecimento por aquela criança. Só que na história desse moço nós vamos ver uma mãe que quando pega o seu filho, ela olha para ele e diz: você é a causa de todo o meu sofrimento. E o nome de Jabes não significa o Senhor é louvado, o Senhor é bom, não. O nome de Jabes significa uma grande tristeza, um grande sofrimento. Imagine esse menino tendo que crescer, pastora, tendo que carregar sobre as suas costas um trauma, um karma de que a sua mãe sofreu por causa da sua existência. E eu já abro um parênteses para dizer: há muitas pessoas que estão dentro da igreja que ainda não foram sarados pelo aquilo que aconteceu na sua vida lá no passado. Relacionamentos, casamentos frustrados, famílias decepcionadas, problemas conjugais, estão carregando até hoje da igreja e ainda não foram tratados. Só que Deus me trouxe nessa noite para te dizer que você não vai sair daqui sem ser tratado. O Senhor tem um encontro contigo nessa noite e vai tratar os teus ferimentos que ainda estão abertos. Imagine aquele menino, uma criança, querido, se relacionando com as outras crianças, e as pessoas dizendo: ó, não anda com esse menino, porque esse menino é uma tristeza. Até a mãe dele disse que ele é uma tristeza. Então não ande com esse menino. Jabes, ele cresce com esse bloqueio na sua vida. E quem sabe questionando: por que minha mãe me deu esse nome? Por que minha mãe colocou esse karma sobre mim? De eu ser aquele que lhe causou tristeza e dor. Só que Jabes, ele vai crescendo, e é interessante, querido, que o nome do seu descendente, da qual ele faz parte da tribo chamado Judá, o nome Judá significa louvor a Deus. E esse homem faz parte dessa tribo, a qual a representação é louvor a Deus, mas a sua vida não é de louvor a Deus, a sua vida é de tristeza, é de alguém que traz agonia e dor. Quando nós lemos o livro de Gênesis, no capítulo de número 49, nós vamos ver o patriarca Jacó, já próximo de morrer. Ele reúne os seus filhos, cada um conforme nasceu, um atrás do outro, na entrada da sua tenda, e diz: vai entrar um por vez, e eu vou abençoar vocês, porque já estou partindo. E a Bíblia diz que quando chega o momento de Judá entrar dentro da tenda, olha o que diz no capítulo 49, versículo de número 8: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos teus inimigos, os filhos de teu pai a ti se inclinarão. Ou seja, Jacó estava dizendo: Judá, os teus descendentes serão fortes e poderosos. Quem olhar para os teus descendentes, virão eles como leão, porque o teu perfil é de leão. E o que é que o leão faz? O leão, ele é aquele que é uma presa, ou ele é um predador? O leão, ele é aquele que é um predador, é aquele que tem poder. Na floresta, ele é aquele que é temido por demais. Então Jacó estava dizendo: os teus descendentes, os teus irmãos irão temer você, porque você será poderoso. E esse moço faz parte dessa promessa, mas ele não estava vivendo segundo a promessa.
E quantos de nós recebemos a palavra das promessas que Deus tem sobre a nossa vida, mas nós vivemos totalmente ao contrário daqueles que realmente têm uma promessa de Deus? Às vezes nós chegamos a não dar crédito às palavras que Deus tem de vitória para cada um de nós, porque nós olhamos para o nosso cenário real e dizemos: Senhor, como eu posso ter uma vida de vitória se a minha vida é totalmente conturbada? É problema que não acaba mais, acaba um problema, já vem outro em cima do problema. Como é que eu posso ser abençoado? Nós vamos ver agora, querido, do versículo de número 10. Olha o que a Bíblia Sagrada vai dizer. 1 Crônicas, capítulo de número 4, versículo de número 10. Esse moço, ele decide tomar uma decisão na sua vida. Se eu continuar estagnado da maneira que estou, ninguém nunca vai ver eu vencer na vida. Ele toma uma decisão no versículo 10 que diz o seguinte: porque Jabes invocou o Deus de Israel. E a Bíblia faz questão de mencionar no versículo de número 9. Olha o que o autor, ele começa iniciando no versículo: que era Jabes o mais ilustre. E o que uma das referências do nome ilustre significa louvor. Mesmo sem ele saber, mesmo vivendo uma vida de provação, mesmo vivendo uma vida de desgraça por causa daquilo que a mãe dele liberou sobre a vida dele, ele não perdeu a essência da promessa que estava sobre a vida dele. Por mais que você esteja vivendo momentos que aos seus olhos não é de vitória, as promessas de Deus não retrocederam ao teu respeito. A promessa de Deus ainda está sobre você, ainda que você esteja vivendo um cenário de grandes lutas e provações, as promessas dele continuam sobre nossa vida. Aleluia. Mesmo tendo nome de tristeza, mesmo tendo nome de alguém que era derrotado, olhavam para ele e diziam: ele é alguém ilustre. Querido, não importa o que fizeram com você no teu passado, o que você vivenciou na sua infância. O que Deus quer saber de você, se você está disposto a fazer algo para que a tua história mude. Deus espera que cada um de nós tomamos uma decisão. Ou vai ficar lamentando por causa das tristezas do passado, ou vai dizer: Deus, eu estou pronto para mudar. Eu quero ter uma nova história. Eu quero que o meu nome não seja o que minha mãe ou meu pai disse. Eu quero que o Senhor escreva uma nova história na minha vida. Você não é o que os outros dizem que você é. Você é o que Deus estabeleceu para que você seja. Posso ouvir um amém? Ele olha e diz, porque é interessante, querido, que talvez ele mesmo não enxergava isso nele, mas as pessoas olhavam para ele e diziam: esse camarada, ele é diferenciado. Por mais que ele carregue traumas do seu passado, por mais que ele carregue feridas do seu passado, ele é alguém honrado. Ele é alguém esforçado. Ele é alguém que não se deprimiu, não deitou na sua cama e foi lamentar por causa das palavras de maldição que liberaram contra a sua vida. Não, ele se levantou, olhou e disse: Deus de Israel. Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite: você veio aqui para a sua história ser mudada, ou veio simplesmente para passar alguns minutos e ir embora e nada acontecer? Mas se você entrou aqui nessa noite para ter a sua história mudada, Deus está dizendo que Ele está aqui, e se eu e você o invocar, Ele vai mudar a tua história. Glória a Deus. Versículo 10 ele diz: porque Jabes invocou o Deus de Israel.
Vamos lá em um coral todo. O que diz em Jeremias capítulo 33, versículo 3? Clama a mim e responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que você não sabe. Às vezes a gente está dentro da igreja, mas a gente nunca invocou o Senhor dos Exércitos para mudar a nossa história. E Deus está nos convidando aqui nessa noite a fazer uma oração que venha chamar a atenção do Todo-Poderoso. Ele não procurou sacerdote, ele não procurou levita, ele disse: eu vou diretamente ao Todo-Poderoso, eu vou procurar aquele que realmente pode mudar a minha história, eu vou atrás daquele que pode mudar o meu cativeiro. Então ele invoca o Senhor e diz: Deus de Israel, reconhecendo que só o Senhor tinha o poder de mudar a sua vida. Entendendo que só Deus tinha o poder de mudar os traumas que havia dentro dele. Porque às vezes, querido, as pessoas enxergam várias qualidades na gente, mas a gente mesmo não consegue. Porque a gente está com nossa mentalidade tão presa ainda nas coisas do passado. As pessoas olham e dizem: nossa, que fulano é tão bom, ajuda. Mas você não consegue, você sempre fica se cobrando mais e mais e mais. Você nunca se sente satisfeito com o que você tem feito. Sempre fica se cobrando mais. Não preciso fazer sempre mais perfeito. E nós nunca vamos conseguir. Quando nós não conseguimos fazer aquilo tão perfeito, nós nos frustramos ainda mais. E Jabes está dizendo: eu preciso ser sarado. Por mais que eu faça coisas boas, enquanto eu não for sarado, as minhas feridas não forem consertadas, não vai adiantar de nada. Eu não poderei ser mais livre para poder servir a Deus. Continuando no versículo 10, olha o que ele diz. Aí ele foi ousado. Quando ele percebeu que ele atraiu a atenção do Todo-Poderoso, olha o que ele fala para esse Deus todo grandioso. Ele não se reprime em ser audacioso, em pedir coisa grande. A Bíblia diz que muitas das vezes nós recebemos mal porque pedimos mal. Ele chega: vou aproveitar que Deus está disposto a me ouvir, e eu vou provocar, vou ser audacioso e vou pedir coisa grande, porque vai que eu não tenho outra oportunidade. Então o que ele fala no versículo de número 10? Ó Deus, abençoa-me pouquíssimo. É assim que está na Bíblia? Ele já vivia o pouco. Ele não conseguia evoluir na vida, porque aquilo do passado, por mais que ele quisesse dar um passo maior, vencer, era com uma corda, sempre segurava ele ou então puxava ele para trás. E tem gente aqui nessa noite que está assim, está como se estivesse preso numa corda, não consegue evoluir. Você sabe que pode mais, mas não consegue porque está preso. Mas Deus está dizendo: aproveita a oportunidade que eu estou na casa, pede com força, pede coisa grande, porque eu irei realizar. Ele diz: Deus me abençoa muitíssimo. E eu quero declarar aqui nessa noite, querido, que o que Jabes ele vai pedir ao Senhor não é algo egoísta. O que ele vai pedir a Deus é algo que vai mudar a sua vida e também vai ser celeiros para que outras pessoas também sejam abençoadas. Não adianta a gente pedir a Deus só pensando no nosso bem-estar. A bênção que ele pedia a Deus, Deus sabia que iria abençoar ele e abençoar outras pessoas. Às vezes você ainda não recebeu porque você só está pensando no seu próprio umbigo. Às vezes eu não recebi ainda porque eu só estou pensando no meu próprio conforto. Enquanto eu não pensar também que essa minha bênção que eu preciso vai alcançar outras pessoas, Deus não vai liberar a bênção. Ele diz: Deus me abençoa muitíssimo. Ou seja, Deus, eu quero prosperar além dos limites possível.
Não é pecado pedir a Deus para vencer. Não é pecado para Deus poder ouvir a sua oração e mudar o cenário da sua casa. Não é pecado. Agora, para que você está pedindo essa bênção grande? Se essa bênção que nós pedimos é para nos afastar de Deus, ao dedinho de Deus. Às vezes nós nos frustramos por causa disso. Pedimos a Deus algo e por Deus não dá. Nós sabemos que no momento em que Deus dá, a gente, pena para quem te quero. E tem muita gente que é assim, vem para a igreja, busca a Deus, está na campanha, está em todos os cultos, é abençoado. Quando recebe a bênção, mete o pé. Ainda sai falando mal do pastor, sai falando mal dos irmãos, que a irmã é fofoqueira, que a irmã é isso. Sai falando mal de todo mundo, porque ele conseguiu o que queria. Mas Jabes não, ele disse: Deus, eu quero muito, mas eu não quero que o meu relacionamento com o Senhor seja afetado. Eu quero que o meu relacionamento com o Senhor seja maior. Ou seja, a bênção que ele estava pedindo a Deus englobava também o relacionamento com o Criador. Se as bênçãos de Deus estão unidas com o teu interesse de se relacionar maior com Ele, pode ter certeza que Ele vai cumprir as promessas na sua vida. A Bíblia diz em Mateus 6,33: buscai primeiro o reino dos céus, a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Talvez o que falta para a gente, de receber a bênção, é a gente priorizar o relacionamento com Deus. Tem tanta gente dentro da igreja que tem uma condição boa financeira, tem dinheiro, as pessoas têm bom carro, boa casa, mas os relacionamentos com Deus não tem mais. Estão frias, estão apagadas. Só que Deus está dizendo: priorize a minha presença, que as demais coisas eu irei acrescentar para a sua vida. Olha o que diz a Bíblia, no versículo ainda do número 10: amplia as minhas terras. É interessante que em outro livro, em Gênesis capítulo 26, versículo de número 2, essa mesma palavra vai ser mencionada também. Lá em Gênesis capítulo 26, a partir do versículo de número 22, a Bíblia Sagrada vai dizer que Isaac, filho de Abraão, estava passando por uma grande adversidade, porque ele estava cavando poços no deserto, e quando ele abria os poços com muito esforço, tirava a areia, conseguia fazer com que a água florescesse dali, vinham os inimigos e diziam: esses poços são meus. Tomava de Isaac, Isaac tinha que ir para outro lugar ter o mesmo trabalho. Só que a Bíblia Sagrada diz no versículo de número 22 que ele chega em um poço, a qual ele vai colocar o nome de Reobote, que quando ele chega naquele lugar, o que acontece? Deus, ele amplia a extensão, ou seja, a fonte ela se estende, se torna um rio. O que é que Jabes está dizendo para Deus? Deus, eu quero que a tua bênção me alcance de uma maneira tão poderosa, que ela seja ampliada, que a tua glória venha a ser espalhada sobre a minha vida, para que outras pessoas vejam que a tua bondade está na minha vida. E Deus está dizendo para você aqui nessa noite que Ele vai abrir as portas para cada um de nós, que vão se ampliar, e as portas do inferno não irão prosperar. Se você tem sonho, se você tem projeto que ainda está no papel, Deus está dizendo nessa noite: coloca no joelho, coloca diante dele, porque Ele vai responder, aquela porta vai se abrir. Aquela porta vai se abrir. Olha o que ele continua dizendo: seja a tua mão comigo. Olha que interessante. Tem muita gente que quando recebe a bênção, e Deus, que Deus o quê? Ele disse: não, eu quero a tua bênção, mas eu também quero a tua proteção. Não vale nada, querido, você ter as portas abertas para você ter um bom trabalho por acaso, se a proteção de Deus não estiver sobre o teu lar. A Bíblia diz no livro de Salmos, capítulo de número 91: aquele
que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Tem tantas pessoas que têm dinheiro que não acaba mais. Dinheiro que diz assim: eu posso passar 100 gerações, que as minhas gerações vão viver tranquilo com o que eu conseguia juntar. Mas ele não tem a presença que eu e você tem. O dinheiro, ele é bom, mas a presença de Deus, ela é insubstituível. Você vê os homens por aí, estão sempre correndo atrás de uma busca incessante por uma felicidade que nunca encontra. É na bebida, é na prostituição, em tudo que não presta. Mas bem-aventurado é aquele que encontrou a felicidade na casa de Deus. Às vezes você diz assim: Senhor, eu queria estar melhor financeiramente, não queria ter aquele carro que só me dá problema. Pastor Paulinho, meu tá lá a prova pura. Queria ter uma casa melhor. Eu lembro que quando eu morava lá dentro de Senador Camará, numa parte chamada de Vila Selva de Pedra, irmãos, quando eu me casei com a Diana, irmão, que prova. Eu sei que ninguém nunca aqui passou por isso aqui, aquele chão vermelho. Ninguém aqui nunca passou por isso, aquele chão vermelho pintado com aquela tinta vermelha lá. Ninguém nunca passou por isso, só eu passei. Casa de telha, ninguém passou aqui, né? Só eu que passei. Casa que não tinha janela, era só a porta da frente. Irmãos, trabalhar na segurança à noite, você chegar 9 horas da manhã, no sol de 40 graus de verão, e não ter uma janela no quarto, como é que dorme? Casa de telha. A única janela que tinha era a porta da frente. Quando a gente abria a porta da frente, tinha outra casa na frente. Às vezes estava aquela mulher com o cabelo daquele tamanho assim, ó, espichada assim, ó, olhando pra gente assim, ó. Fala: Deus, misericórdia. Quando chovia, era um desespero, porque a rua alagava. Eu lembro que uma certa vez, um dos episódios que aconteceu, caiu um temporal brabo, a gente preocupado com a água não entrar pela parte da frente. Quando a gente foi ver, a água estava entrando pelo banheiro. Prova, irmão, prova terrível. Uma certa feita, o meu sogro chegou lá na minha casa para conhecer. A nossa casa lá era simples demais. Aí quando ele olhou assim e falou, eu falei: pô, ele vai dizer graças a Deus. Eu disse: misericórdia. Eu falei. Só que hoje, pela misericórdia de Deus, eu posso ter uma casa um pouco melhor. Ainda dentro da comunidade, mas é um pouco melhor. Mas eu não esqueço da onde Deus me tirou. E você não pode esquecer no dia que Deus te abençoar, quem é que te tirou do local de prova que você estava. O pastor liberou uma palavra profética aqui, e eu intensifico para dizer: se prepare que Deus vai abrir porta e você vai cantar o hino da vitória. Porque quem mais tem prazer de abençoar não é você de receber, é Deus que tem mais prazer de abençoar os seus filhos. Então se prepare, porque o que você está vivendo hoje não é o ponto final. Deus tem coisas novas para a sua vida, e você irá cantar o hino da vitória. Eu lembro do episódio, irmão. A casa era muito pequena. A gente dava 5 passos, já estava no quarto. 5 mais passos, já estava na sala. Era muito pequena. Tinha a gente não tinha espaço, a gente colocou como se fosse esses armários de parede, pesada, aquela madeira antiga. O que a gente resolve fazer? Não tinha espaço, a gente botou virado para a cabeça da gente na cama. Irmão, aquele negócio ali um dia, a gente dormindo tranquilamente, aquele negócio cedeu. Veio com tudo por cima. Eu e da Diana, caiu. E você dormindo, não sabe, eu do nada ali. E eu no desespero, ouvi aquele negócio ali. Deus parece que me deu a força de Sansão, porque eu levantei aquele troço pesado, joguei ele pro alto assim, e eu falei: meu Deus, tem que ter história para contar. Você não vai vencer à toa não, querido. Se prepare, porque você vai ter marcas, mas você vai chegar aonde Deus determinou. Seria tão belo se a gente passasse pela vida e vencesse sem marca nenhuma, né? Mas as marcas são necessárias. Eu tenho uma marca aqui no meu braço que eu lembro até hoje.
Isso aqui. Tá vendo essa marca aqui? Eu tinha 6 anos de idade, lá em Campo Grande. Eu aprendendo a andar, minha avó na época ainda era viva ainda. Eu lembro que ela morava aí no quintal dela, um quintal muito grande, tinha muitos carros velhos. Era tipo um ferro velho que tinha, mas não era dela. A casa que ela ganhou, não sei que rolo que ela tinha lá, que ela ganhou espaço para poder morar. E o terreno era de quem cedeu para morar e ela deixava ali aqueles carros ali, ferro velho. Eu aprendendo a andar de bicicleta, né, por minha própria conta, por 2 pneus furados, prendendo, o que aconteceu? Me desequilibrei e caí com o cotovelo no vidro do carro. Ficou com essa cicatriz. Eu lembro até hoje. Talvez você tenha marca no corpo também que você lembra. Uma cirurgia, alguma coisa que você for lembra. Às vezes alguns têm cicatrizes que lembram até coisas boas de filhos, né? Experiências assim. Mas tem marcas que você diz, nossa, tem tantos anos, mas eu ainda lembro. Você não esquece. Você pode vencer na vida, mas aquela cicatriz você nunca vai esquecer. E Deus está dizendo assim, eu não vou te poupar das cicatrizes, mas eu vou te fazer você vencer. Lembra que Paulo olhou e fez uma oração, a oração uma das mais pentecostal que todo crente talvez já fez um dia na vida. Deus me tira da prova, Deus me tira da luta, eu não vou aguentar, eu vou me matar, eu vou fazer isso. E Deus dizendo, vai nada, não vai fazer nada. Tu não vai se matar, tu não vai sair da minha presença, tu não vai fazer nada. Isso é só showzinho, pode gritar, pode pular. O que Jesus disse quando Paulo calmou? Paulo, tá calmo? Se acalmou? Tá gostando? Filho, eu não vou te tirar da prova. Não vou te tirar da prova. Mas Senhor, eu não aguento. Eu não vou te tirar da prova, Paula. Eu vou te dar graça para vencer dentro da prova. É diferente. Ele não é aquele que te larga na prova e mete o pé. Não. Ele é aquele que diz, eu estou contigo dentro da prova para te fazer vencer. Seria tão fácil que ele livrasse Isaac, Mesaque e Abednego do fogo? Seria. Mas foi muito mais impactante quando ele entrou com ele no fogo. E todos olharam lá. Olha, nós não colocamos 3 homens aí dentro, mas tem mais um que está brilhando. No fogo cobre ele como fosse o filho dos homens. E a Bíblia diz que o homem em branco estava dentro do fogo com Sadraque, Mesaque e Abednego, dizendo, fica tranquilo, porque dentro do fogo eu também dou livramento. Aleluia. Tem a proteção de Deus para a nossa vida, é de suma importância. Não existe uma vida cristã se não tiver a proteção de Deus. Às vezes nós quebramos a cara, se machucamos, porque a gente deixa de procurar em Deus a orientação do que a gente deve fazer. E às vezes a gente até sabe o que Deus quer que a gente faça, às vezes a gente diz, Deus, eu vou desobedecer. Aí paga o preço. Só que Jabes diz, Deus, me protege. Ou seja, tenha domínio sobre a minha vida. Me guarda. Guia os meus passos. Você representa uma família. Você representa filhos, esposa, marido. E Deus está dizendo, a minha aliança não se restringe só a você, restringe a toda a tua descendência. Jabes lembra, eu tenho uma promessa que é maior do que a minha situação atual. O que eu estou vivendo agora não é o resultado final da minha história. Então não desanime, querido, você que está passando por uma provação, porque Deus está dizendo para alguém aqui nessa noite que vai ter mudança de cativeiro na sua história. Para nós encerrarmos, no versículo ainda de número 10, ele diz, faz com que o mal não seja eu afligido. Ou seja, ele diz, Deus, eu conto com a tua proteção,
e também, se possível, guarda dos meus inimigos. Porque, querido, nem todo mundo está preparado para ver o outro vencer. Nem todo mundo está disposto a se alegrar com quem vai vencer. Sabe o que Jabes estava pedindo? Deus, protege o meu coração daqueles que vão virar as costas quando me verem vencer. Mas mesmo que virem as costas contra mim, não deixa de mudar a minha história. Tem gente que está do teu lado enquanto tu está na prova, mas quando a tua história mudar, se prepare, porque muitos vão virar as costas para você. Mas não se frustre, não desanime, continue, porque o Deus que te protege, que te guia, Ele vai guardar também o teu coração. Ih, irmão, a gente que já é mais cascudo na igreja sabe que, irmão, é cada experiência que a gente vive, que se a gente realmente não tiver alicerçado com Cristo, a gente fala assim, vou ficar nesse negócio aqui nada, tá doido. É crente carrancudo, é crente invejoso, é um monte de coisa, que não gosta, não está feliz por ver você vencer. Mas Jabe diz, Senhor, eu não vou deixar de vencer, porque alguns não aceitam. Eu estou disposto a vivenciar o teu melhor na minha vida, mas guardo o meu coração. Tem pessoas, querido, que estão com seu coração ainda preso a pessoas que fizeram mal lá no passado, e Deus está dizendo, eu tenho algo tão maior para a sua vida. Libera essa pessoa do teu coração, para que a vitória chegue na tua casa. E para nós fecharmos, olha o que ele diz. E Deus lhe concedeu o que tinha pedido. Deus, Ele vai responder a tudo que aquele homem. Você que tem um sonho. Eu lembro que uma certa feita, numa igreja que eu fiz parte, o pastor fez um desafio. Ele falou assim, irmãos, você que tem um sonho, tem um projeto, escreve numa carta tudo que você sonha. Sério, é loucura? Escreve. E você vai apresentar no altar de Deus. E Deus, Ele vai ouvir a tua oração escrita. Parece maluquice, irmão. Mas a Bíblia diz que as coisas loucas, né? Para aqueles que perecem, as coisas de Deus são loucuras. Mas para quem de fato acredita e confia nesse Deus, aquilo que é loucura é sabedoria. Se você está disposto a receber de Deus coisas grandiosas, o que você está disposto a pagar de preço para receber? O que você está disposto a pagar preço para receber as promessas de Deus? Está disposto a ter cicatriz? Está disposto as pessoas virarem as costas para você? Se você está disposto, continue confiando e buscando, porque Deus vai fazer isso na sua vida. Eu imagino, querido, Jabes olhando para o Senhor, dizendo, Deus, todas essas bênçãos eu quero do Senhor, acredito que o Senhor vai fazer. Mas uma das coisas mais importantes que eu quero, Senhor, te pedir, é que eu não saia da tua presença. Que as bênçãos de Deus, querido, não venham te afastar do Deus das bênçãos. Às vezes a gente busca tanto pela vitória, e quando recebemos, nós deixamos de buscar a Deus. Mas tem um louvor que diz, uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar. Quantos dias? Louve. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar. Aleluia.
todos os dias. Nós adoramos aquele que faz. Ai, irmão, vocês sabem, eu não sei. Tem outro louvor também que diz assim, do Fernandinho. Também é sobre ficar dentro da casa de Deus também, permanecer dentro da casa de Deus. Ou seja, que as bênçãos de Deus não venham nos afastar do relacionamento com Ele. Pelo contrário, que nós possamos intensificar ainda mais a intimidade com Deus. Que nós possamos cada vez mais nos relacionar com Deus. E como Deus mudou a história de Jabes, de alguém que tinha, vamos dizer, uma maldição que a sua mãe liberou sobre a sua vida. Ele disse: eu não aceito essa maldição sobre a minha vida. Bata no seu peito e diga: eu não aceito nenhuma maldição contra a minha vida, contra os meus filhos, contra o meu esposo, o meu marido, a minha família. Eu não aceito nenhuma maldição sobre a minha casa, porque o leão da tribo de Judá quebrou toda a maldição que foi lançada na sua vida. Deus está dizendo para você aqui nessa noite: você vai sair daqui com um milagre para a sua casa. Vamos se colocar de pé em nome de Jesus. A melhor forma, querido, de nós nos relacionarmos com Deus é clamando a Ele, é o buscando em espírito e em verdade. Eu sei que cada um tem na sua particularidade a sua intimidade com Deus, mas nós vamos fazer agora uma oração, querido, que em nome de Jesus toda maldição vai ser quebrada. Toda palavra lançada contra a sua vida, contra a sua família, vai ser quebrado hoje em nome de Jesus. E você vai colher as bênçãos que o Senhor já liberou sobre a sua casa. Você acredita nisso? Então levante a sua mão e vamos orar ao Senhor. Soberano Deus e eterno Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós queremos nos colocar diante de Ti. Ó Deus, em nome de Jesus, como o Senhor fez na vida de Jabes, a qual o Senhor fez com que aquele moço não aceitasse a vida que estava determinada para ele, que era uma vida de desgraça e uma vida de miséria pautada pela palavra que foi liberada pela sua mãe. Só que aquele moço disse: Senhor, muda a minha história, e o Senhor lhe ouviu. Então nessa noite, ó Deus, eu te clamo juntamente com cada um que está aqui nessa noite. Começa a ouvir as nossas orações agora, Deus, e começa a quebrar toda a maldição que foi lançada contra qualquer vida agora. Toca, Senhor, na planta da cabeça, na planta dos pés agora, e libera, Senhor, todos eles de todo o karma do passado, tudo aquilo que faz mal para eles, começa a curar agora, que eles comecem a ser tocados pelo Teu Espírito, e que as Tuas bênçãos sejam derramada sobre cada um deles agora. Derrama, Senhor. Derrama, Senhor. Derrama a Tua cura, Espírito Santo. Se há alguém aqui que precisa perdoar, toca agora. Se há alguém aqui que ainda, Senhor, não conseguiu liberar o perdão, toque agora. Começa agora, Senhor, a tocar nos corações agora, e que o Teu Espírito possa mudar, meu Pai. Tu estás aqui neste lugar, ó Pai. Traz um renovo sobre a Tua igreja. Traz um renovo sobre os Teus filhos. Nós somos a Tua igreja, nós somos o Teu povo. Nós estamos aqui porque nós necessitamos de Ti. Nós necessitamos da Tua presença. Aleluia. Uma coisa vou pedir, deixa eu ficar nesse lugar todos os dias. Enquanto nós estamos aqui, tem pessoas que estão no bar bebendo. Tem pessoas que estão nesse momento cheirando uma carreira de cocaína. Tem pessoas se preparando para passar uma madrugada toda no baile funk. E nós estamos reunidos aqui para adorar. Então adore a Ele, Espírito.
está mudando o teu cativeiro. Quem acredita nisso, exalte a Ele, glorifique a Ele. Deus está quebrando toda maldição. Aleluia, aleluia, aleluia. Bendito seja Deus. Nós acreditamos em Ti, Pai. Nós Te adoramos em espírito e em verdade. Você pode aplaudir o Senhor nessa noite. Glória a Deus. Pastor, vai falar mais alguma coisa? Amém? Vamos estar orando para a gente poder encerrar em nome de Jesus. Bendito Deus, eterno Pai. Queremos Te agradecer, ó Deus, por todo esse momento em que passamos em Tua presença. Obrigado, Pai querido, pela vida de cada um dos Teus filhos que tiveram aqui, ó Pai. Senhor, nós estamos aqui, ó Deus, porque nós necessitamos do Senhor. Tu sabes, ó Deus, o sacrifício para cada um chegar aqui neste lugar. Nós não temos ideia do que nós enfrentaremos nessa semana, mas se o Senhor estiver conosco como o Senhor esteve com Jabes, tudo é possível em Ti. Nós cremos, ó Deus, que nada pode nos destruir, porque nós estamos firmados no Senhor. Eu te peço, Senhor, nessa noite, que o Senhor possa derramar sobre os Teus filhos o Teu poder, a Tua graça e a Tua misericórdia. Que o Senhor abra as portas que tanto eles precisam. Que o Senhor responda às orações que tanto os Teus filhos têm feito. Eu te peço em nome de Jesus que o Senhor responda à Tua igreja. Que o Senhor libere bênçãos que estão trancadas. E acima de todas as bênçãos financeira, física, espiritual, nós te pedimos um relacionamento maior contigo. Que nós possamos ter experiências sobrenaturais com o Senhor. Uma coisa que eu sempre tenho pedido na minha oração e eu falo aqui também, ó Pai, que o Senhor possa nos incomodar durante a madrugada, durante a noite. Que o Senhor possa, Senhor, tirar o nosso sono, para que nós possamos nos relacionar contigo. Que nós possamos ter mais prazer em passar 2, 3 horas na frente, meu Pai, da Tua palavra, do que muitas das vezes na frente de um aparelho de celular ou da televisão. Eu te suplico, ó Deus, que o Senhor possa atender a necessidade de todos que estão aqui nessa noite. Que nós possamos voltar para o nosso